Fala, seus nerds, tudo bom? Eu sou o Fer e hoje a gente está aqui para falar do segundo episódio de What If. Olha só, estreou aí o segundo episódio da série, o episódio dessa semana, o episódio que traz o nosso querido e amado T'Challa como sendo o Star-Lord, o Senhor das Estrelas, que é o líder dos Guardiões da Galáxia. É uma linha do tempo totalmente nova, a história é muito bacana. E aí, ficou curioso? Quer saber como que acontece toda essa história? O que desenrola disso daí? Como que o T'Challa virou o Senhor das Estrelas? Então vem comigo que hoje eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo. Bom, e antes de eu começar o vídeo, eu tenho que falar que esse vídeo provavelmente vai ter algum spoiler, por mais que eu vou tentar não falar tanto do episódio em si, e sim das coisas que rodeiam o episódio, para, claro, vocês terem a experiência de vocês. Provavelmente eu vou deixar passar aqui ou vou acabar dizendo alguma coisinha aí que pode servir como spoiler, então vocês fiquem avisados. Bom, a gente tem que começar falando da trama, né? A trama ela vai girar em torno do T'Challa, desde quando ele sai de Wakanda até o retorno dele. O Wakanda é um dos palcos principais aí do episódio, junto com o Nowhere, que é a cabeça do Celestial, que aparece nos filmes de Guardiões da Galáxia. Claro que a trama ela passeia por outros planetas e por outros cenários, inclusive ela passa por Morag, que é o começo do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, a cena do Star-Lord pegando a Joia do Poder, ela é refeita agora com o T'Challa sendo Star-Lord. E assim, a trama é muito boa, ela é muito fluida, a Marvel ela realmente assentou do primeiro episódio para cá, ela deu uma assentada, vista aí o sucesso do primeiro episódio, né? Acredito que eles ficaram mais tranquilos. Então você tem uma trama muito mais fluida, uma trama muito mais natural. E isso também se espelha nas falas. As falas elas são muito mais fluidas, tem muito mais humor, é muito mais parecido com um filme da Marvel em termos de humor do que o primeiro episódio era. Do primeiro episódio para o segundo episódio, a gente tem aí uma melhora significativa, um aprimoramento significativo, e a trama, então, ela vai passar por alguns cenários, mas ela vai focar em Nowhere e em Wakanda. O começo da trama é com o T'Challa em Wakanda, quando a nave do Yondu chega, o Yondu, então, encontra o menino ainda T'Challa, e daí o retorno também é em Wakanda, depois já do T'Challa adulto, depois de toda a aventura do episódio. A trama, ela passeia por alguns lugares desconhecidos e alguns lugares conhecidos dos fãs, né, da Marvel e dos fãs dos filmes dos Guardiões da Galáxia, mas o foco ele fica na equipe e não nos cenários. A equipe ela vai mudando de acordo com o cenário, ela vai mudando de acordo com o desenrolar da história, e o foco é na equipe, o foco é em como é a relação do T'Challa com o Yondu e do T'Challa com os seus parceiros de equipe. Então, a trama ela é muito boa, e você vê uma melhora, assim, da linha do tempo do episódio em relação ao primeiro episódio. O próximo ponto que eu tenho que falar são sobre os personagens, né? É claro que o ponto alto, o ponto principal desse episódio, ele fica por conta do Chadwick Boseman. Você vê a naturalidade dele, você vê como ele consegue dublar muito bem o personagem, você sente que aquilo ali é natural, que aquilo ali é fluido, que não tem nada de sintético ali, que não foi usado nada de sintético na voz dele. Ele dubla muito bem e ele consegue passar emoção. É difícil você ver uma dublagem em que você passa emoção, em que você sente a emoção que o dublador quer que você sinta. E o Chadwick Boseman, fazendo aí o Star-Lord, ele conseguiu passar isso, até nas cenas mais não tão significativas, até nos pequenos detalhes ali de uma respiração ou de uma onomatopeia ali, entre uma luta e outra, você sente a emoção que o dublador quer passar. Então, o trabalho dele é fantástico, mas, assim, existem muitos personagens e até alguns personagens surpresas, e daí eu vou acabar citando alguns spoilers aqui, então, para quem não quiser ver, dá uma passada aí para frente do vídeo, porque eu vou ter que falar. A primeira surpresa é o Thanos e a Nebulosa. Veja só, o Thanos e a Nebulosa aparecem, e o Thanos tá bonzinho. O Thanos, ele ainda quer acabar com metade da vida no universo, mas ele ouviu o argumento do T'Challa. O T'Challa conversou com ele, o T'Challa explicou para ele, disse o que era certo, o que era errado. Eles tiveram uma conversa muito longa sobre esse plano e o T'Challa conseguiu convencer o Thanos. Então, na verdade, não vai ter mais estalo aí. Nessa linha do tempo, o estalo ainda não ocorreu e muito provavelmente, pelo que a gente vê do Thanos no episódio, ele não ocorre.
A Nebulosa também tá boazinha ali, ela integra a equipe do T'Challa por uma parte do episódio, junto com o Yondu, junto com a equipe do Yondu. Então você vê assim que são personagens que a gente nunca imaginaria numa linha do tempo oficial da Marvel, mas como essa é uma linha do tempo variante, então a gente consegue ver o grupo junto aí. Inclusive, eles vão junto em busca do antagonista, em busca da missão do episódio. Os antagonistas são a Ordem Negra, que originalmente, na linha do tempo da Marvel, são os filhos de Thanos, são quem aparece no Vingadores Guerra Infinita e no Vingadores Ultimato. No caso aqui, eles não têm nada a ver com o Thanos, eles estão amando do Colecionador. O Colecionador é o principal antagonista do episódio, porque o Colecionador ele tem uma dívida aí com a Nebulosa, e daí desenrola-se toda a trama e todo o clímax do episódio. E além disso, você tem alguns cameos aí acontecendo. O primeiro cameo é de um personagem que já foi citado e ele já apareceu nos filmes do Guardiões da Galáxia, que é o Howard the Duck. Howard the Duck aparece, ele tem o cameo, e o cameo dele tem algumas cenas de ação. O cameo dele tem a sua importância para o episódio. E a gente tem também o cameo do Cosmo. O cachorro Cosmo, ele também aparece nos longas do Guardiões da Galáxia. E finalmente ele encontra nesse episódio no T'Challa o seu dono. O T'Challa acaba adotando ele, o Yondu acaba aceitando. Então você vê o Cosmo aí junto com eles por alguns frames. Mas é isso, os personagens principais são mesmo o Yondu e o T'Challa, formando essa equipe para ir atrás do Colecionador, e o Thanos acaba se juntando, aí o Thanos que tem uma aparição meio que surpresa, ele aparece meio do nada, e a Nebulosa também. Você tem também a aparição do Drax, o Drax que é um bartender, dentro onde geralmente todos os Ravengers se encontram, né? Então o Drax ali está servindo bebidas, e ele acaba encontrando o T'Challa, ele abraça o T'Challa, você tem uns momentos de humor ali acontecendo. Então você vê interações de personagens que normalmente você não veria ou que você viu no MCU, mas por um breve momento acontecendo de forma intensa. A entrada da Nebulosa é muito bem feita, você vê uma Nebulosa que tem uma outra personalidade, você tem o Thanos, por mais que ele ainda tenha aquele ar de titã louco, você vê ele muito mais calmo, muito mais pensativo. Então é bem bacana. A seleção de personagens, eu acredito que ela foi ótima, porque ela deixa não só diversificado, como muito interessante o episódio também. Bom, agora falando um pouco mais da parte técnica, né, do visual e do som. O visual ele tá muito bom, como eu já disse, ele tá muito fluido. Você tem aí uns frames muito coloridos, principalmente nas viagens pelo universo que são feitas dentro do episódio. Então você tem uns frames muito coloridos e muitos frames destacados aí. Então você consegue destacar bem cores, você consegue destacar bem formas, apesar de serem frames rápidos e apesar das questões que envolvem o universo, elas se passarem em curtos períodos de tempo, porque o foco é na equipe, você sente esses frames, você sente essa sequência muito fluida, muito colorida, muito bem feita. E o som também, as dublagens elas estão muito boas, existem vozes que são reconhecidas aí do universo Marvel, vozes novas, e eu tenho que destacar de novo a dublagem do Chadwick Boseman, que é realmente sensacional. Eu acredito que eles não tiveram nenhum problema na hora de dublar, porque ele realmente conseguiu achar o timing do personagem. E daí, quando você encontra timing, fica muito mais fácil. A dublagem dele é muito boa, tá muito bem feita, é uma dublagem muito natural. Se você ficar olhando ali para o personagem fixamente, você não consegue quase que distinguir a questão da voz do personagem em si. Então, a parte técnica, ela tá um pouquinho mais aprimorado em relação ao primeiro episódio, que já era bom, mas nesse episódio, com certeza, eles subiram um degrau. E, bom, eu destaquei também alguns detalhes aí que eu achei muito interessante, que vale a pena serem comentados. E o primeiro já vem logo no início, porque o título do episódio, tanto na descrição da Disney Plus, como no começo do episódio, ele é escrito no idioma de Wakanda. Então você percebe que a Disney ela teve atenção nos detalhes. A questão de você escrever no idioma original do T'Challa, ela é muito importante. Lembrando que esse idioma ele aparece também em uma determinada cena em que o T'Challa acaba encontrando um jato que foi feito em Wakanda, e daí ele encontra uma gravação de vídeo do pai dele buscando por ele. Há um breve embate ali com o Yondu, porque o Yondu tinha dito que o Wakanda estava destruída, e na verdade ele agora descobre que não, ele tem um reencontro ali, o primeiro reencontro com o Wakanda. Existem algumas referências que são faladas também, outras referências que são visuais. Existem referências ao mundo de Thor. Em determinado ponto da trama, o vilão ele usa o capacete da Hela, que é o capacete que dá o poder de você conjurar as espadas que a Hela conjurava em Thor Ragnarok. Ele usa também
a adaga dos Elfos Negros, do Thor, o Mundo Sombrio. Então você tem ali algumas referências ao mundo de Thor. Você tem também a referência ao ator Robbie Williams. O Yondo faz uma breve piada ali, tem um breve momento de humor com a questão do Robbie Williams, mas no geral são detalhes muito importantes, são detalhes que você vê que a Marvel pontuou bem, ela coloca eles de forma muito significativa ao longo do episódio. Como eu já disse, uma das primeiras cenas é a reencarnação da primeira cena do Guardiões da Galáxia Volume 1, onde o Peter Quill está indo buscar a Joia do Poder, só que nesse caso, quando o T'Challa é descoberto pela ordem que está indo atrás dele, investigar ele, as pessoas sabem que é Star-Lord. Então, quando ele fala que ele é o Star-Lord, todo mundo quer ajoelhar e dar saudações para ele, coisa que não aconteceu no começo do primeiro filme, por mais que o Peter Quill queria ser reconhecido com esse nome, ele não era. E aqui nessa linha do tempo, o Star-Lord é tão famoso que as pessoas reconhecem ele. Ele é tido como aí um anti-herói quase, ele é tido como um Robin Hood das galáxias. Então, existem várias referências às cenas dos filmes dos Guardiões da Galáxia. Realmente a Marvel quis que você tivesse uma imersão nesse mundo através desse episódio. Então, a animação, ela pode ser dita que ela compila muitas coisas desse universo de Guardiões da Galáxia. E é isso. No geral, o episódio ele é muito bom. Esse segundo episódio ele teve um aprimoramento significativo em relação ao primeiro. O primeiro já era bom, mas com certeza eles subiram um sarrafo nesse segundo. A questão de visual está melhor, a distribuição de personagem está melhor, a linha do tempo do episódio, dos acontecimentos está muito mais fluida. Então, tem muito mais ação, tem muito mais humor, se parece muito mais com o projeto da Marvel, esse segundo episódio de What If. Eu acredito que o episódio vai funcionar muito bem, vai performar muito bem. Gostei do episódio, é um episódio muito bacana. Eu acredito que ele faz jus também ao legado do Chadwick Boseman. No final do episódio, você tem ali uma homenagem. A Marvel escreve que ela está dedicando esse episódio ao herói, à inspiração e ao amigo da Marvel, que é o Chadwick Boseman. Então, é um episódio emotivo, é um episódio que faz jus ao legado do Chadwick Boseman, que nos deixou aí recentemente, mas esse episódio ele faz jus ao legado e ele faz jus ao que era o personagem e qual era a extensão, não só do personagem, mas da personalidade do Chadwick Boseman, da personalidade do T'Challa, da questão da justiça. Então, é muito bacana, você vai se emocionar, você vai rir, você vai curtir muito esse episódio. É um episódio de meia hora, mas que você queria que tivesse uma hora ali, porque ele flui muito bem. Então é isso. Se você já assistiu, deixa nos comentários pra gente o que você achou. Se você não assistiu, fica aqui a indicação do Prosa Geek para você acompanhar o Arif, para você assistir os primeiros 2 episódios que já estão no Disney Plus, principalmente esse segundo episódio, porque ele é muito bom. Então é isso, gente. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e compartilhar. E semana que vem a gente está aqui para fazer o review do episódio 3. Tchau.